Boa noite, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 4 versículos. E o tema que eu quero meditar seria apenas um tema, mais do que um tema, um conselho. E o conselho seria: fica com Jesus. Diga para o teu irmão: fica com Jesus. Eu não sei qual é a tua luta. O Brasil está em crise. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas uma coisa eu sei: se nós ficarmos com Jesus, nós não seremos, mas nós somos muito mais do que vencedores. Você crê nisso? Dá glória a Deus. João capítulo 6, do versículo 66 ao 69. Todos acharam? Digo amém. Diz o texto: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, aos mais chegados dele, aqueles que tinham intimidade com ele, aqueles que andavam com ele: você também não querem ir embora? Vocês não querem vazar? Aí o texto continua. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, Senhor, aleluia, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem, não há mais ninguém, mas somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí ele continua o texto dizendo: nós cremos em Ti e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Amém? Podeis assentar. Que Deus venha falar aos nossos corações. Fica com Jesus. Queridos, ser cristão não é fácil. Eu não sei para você, mas para mim ser cristão é difícil. Ser cristão é um desafio diário. Ser cristão é matar um leão por dia. Ser cristão é passar por lutas, mas com Cristo. Ser cristão é passar por dificuldades, mas com Cristo. Ser cristão é passar por aflições, mas com Cristo. Ser cristão é passar por angústias, mas com Cristo. Ser cristão é viver constantemente entre a cruz e a espada, mas tendo a certeza absoluta que apesar de tudo isso, nós temos o tesouro mais valioso do mundo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas ser cristão não é fácil. Ser cristão é difícil. Ser cristão é muitas vezes dobrar o joelho e não ter palavra, somente orar, gemer, a lágrima escorrer. Mas ser cristão, apesar disso, é ter a certeza de que Deus nunca nos abandonou, não nos abandona e jamais nos abandonará. Interessante que ser cristão é ser participante de um reino totalmente diferente dos outros reinos. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque ser cristão é participar de um reino onde o vencedor é aquele que perde. Interessante isso. Ser cristão é difícil porque nós participamos de um reino diferente dos outros, porque os últimos serão os primeiros. No mundo o primeiro é o primeiro, no mundo o vencedor é o vencedor, mas no reino de Deus, o vencedor é aquele que perde, o último ele é o primeiro. Então nessa noite eu vim te dizer em nome de Jesus: eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a aflição que você está passando, mas você é vencedor em Cristo Jesus. Ser cristão é difícil, porque nós participamos de um reino onde se alguém bater numa face, a gente não devolve batendo na face dele, mas a gente vira outra face. E ser cristão é difícil. Resumindo, ser cristão é difícil, porque ser cristão e aquele que segue a Jesus Cristo deve viver na contramão da sociedade.
na contramão dos valores mundanos. E nós devemos viver nos valores deste reino. Um reino de um mestre, de um rei, de um senhor, que disse que independente da luta que nós passarmos, Ele estaria conosco todos os dias. Jesus não falou, eu estarei com vocês uma semana, um mês, um ano, uma década, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso nos dá esperança, isso nos dá alegria, isso nos faz descansarmos dEle, na certeza que ainda que passamos por luta nesse mundo, nós temos um reino aqui na terra, que obedecemos a Ele, mas o nosso reino não se resume aqui. O nosso reino, quando nós fecharmos os olhos aqui, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. E é verdade, é uma verdade que Jesus nunca falou que seria fácil segui-lo. Jesus nunca chegou para os discípulos e disse, vocês vão me seguir, vocês vão ter um cheque em branco, que vocês quiserem eu vou assinar, a quantia que vocês quiserem eu dou, pode ficar sossegado que não vai ter perseguição, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, descanse. Jesus nunca falou isso, pelo contrário, Jesus disse que aquele que escolhe ficar com Ele, segui-lo, ser seu discípulo, não seria fácil. Tão verdade isso que Jesus lá em Mateus capítulo 16, 24, 25, ele diz o seguinte: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele continua dizendo no texto, pois a quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrar. E Jesus disse, se vocês querem vida, eu não somente dou vida neste mundo, mas eu dou vida com vida em abundância. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sei que ser cristão não é fácil. Eu sei que ser cristão é difícil. É rejeitar pratos, é rejeitar proposta. Mas uma coisa eu lhe digo nessa noite em nome de Jesus: fique com Jesus, fique com Jesus, fique com Jesus, fique com Jesus. Aleluia. Orecalabás. Jesus disse também em João 16, 33. Ele diz o seguinte para os discípulos: eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, oh aleluia, glória a Deus, vocês terão aflições. Contudo, Jesus diz, tem de bom ânimo. Aleluia, tem de bom ânimo. Não desanime, não temas, não abaixe a cabeça. Aí Jesus termina dizendo, porque assim como eu, o mestre, venci o mundo, eu libero uma palavra para vocês, discípulos, e para todos aqueles que seguirão após vocês, todos aqueles que resolverem ficar comigo, andar comigo, viver comigo. Jesus diz o seguinte: como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Oh, aleluia. Interessante isso. Eu digo isso porque quando digo que a palavra seguir Jesus não é fácil, digo isso porque quando nós olhamos para o contexto do texto que a gente acabou de ler, se a gente olhar no versículo 59, olha o que diz o versículo 59. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Diz o texto que Jesus estava pregando numa sinagoga. Jesus estava ensinando numa sinagoga em Cafarnaum. Para você ter noção do que era uma sinagoga, um culto de louvor e adoração. Jesus estava ensinando num culto como esse. E o texto dá a entender, se nós olharmos o contexto do texto, dá-se a entender que a mensagem de Jesus, o ensino de Jesus, o tema da mensagem de Jesus era: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Imagine Jesus numa sinagoga, num culto igual esse. Ele vira para os judeus, para os seus discípulos, para seus seguidores, e o tema da mensagem daquela noite, daquela manhã, eu não sei, mas o tema era o pão vivo que desceu do céu.
Interessante isso, eu digo isso, porque se nós olharmos o versículo 60, continua, olha o que diz o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, Jesus. Quem pode suportar? Jesus, eu acho que o Senhor está pegando duro demais. Não dá para trazer uma palavra mais light, Jesus. Porque quando o Senhor fala, Jesus, ou a pessoa fica ou a pessoa não fica. Porque quando você fala, Jesus, e o Senhor fala com uma tamanha autoridade, e não tem, ou a gente segue ou não segue. Não dá, Jesus, para ficar no meio, não dá para ficar em cima do muro, Jesus, porque as tuas palavras são duras demais. Se nós olharmos o contexto, Jesus, ele chega e fala para aqueles judeus, aqueles seguidores, ele diz o seguinte, ó, a minha mensagem está dura, tá? Mas eu vou dizer mais para vocês, os seus antepassados, se a gente olhar o contexto, comeram do maná do deserto e morreram. Sabe aquele maná que Moisés intercedeu para que quando vocês estavam no deserto, peregrinando pelo deserto, 40 anos no deserto, vocês não comiam do maná todo dia? Comiam, mas os teus antepassados comeram do maná e morreram. Aí Jesus fala uma coisa extraordinária, mas que escandaliza os religiosos. Jesus diz o seguinte: eles morreram, mas quem comer deste pão nunca mais morrerá. Oh, aleluia. Aí isso causou espanto. Aí os discípulos falaram: oh, Jesus, não eram os 12, mas eram alguns outros seguidores de Jesus, tinham mais do que os 12. Alguns dizem que provavelmente seriam aqueles 72 de Lucas 10, que Jesus separa de 2 em 2 para sair evangelizando. Algumas tradições dizem que provavelmente eram aqueles também que estavam acompanhando Jesus Cristo, e na hora do vamos ver, quando Jesus está pregando uma palavra dura, eles falam: Jesus, pega leve, Jesus. Interessante isso. Interessante, porque seguir Jesus não é fácil. Mas diz o texto que Jesus, ele continua seu sermão até que ele vê outros seguidores, no versículo 66, onde lemos. E Jesus faz uma pergunta, vira para os seus discípulos, diz o versículo 66, que alguns daqueles que seguiam Jesus, olha o que diz: daquele em dia em diante, muitos dos seus discípulos voltaram e deixaram de segui-lo, porque a palavra de Jesus era dura. Mas diz também, continuando, aí nós vamos entrar no versículo 67, Jesus olha para os seus discípulos, Jesus olha para os seus chegados, Jesus olha para aqueles que frequentavam cultos, Jesus olha para aqueles que levantavam a mão e cantavam louvores a Ele, Jesus olha para aqueles que viam milagres da sua parte, Jesus olha para aqueles que andavam com Ele, que dormiam junto com Ele, Jesus olha para aqueles que comiam com Ele e faz a seguinte pergunta para eles: vocês também não querem ir embora? Vocês também não estão achando a palavra dura demais? Jesus quer saber o que os discípulos estavam achando. Em outras palavras, Jesus está dando a opção para os discípulos: vocês querem ir ou vocês querem ficar? Só que se ficarem, vocês vão experimentar da minha graça. Se ficarem, vocês vão experimentar do meu amor. Se ficarem, vocês vão experimentar da minha bondade. Mas lembre-se que se ficarem também, não vão reclamar lá na frente que eu não avisei que me seguir é duro, que me seguir é difícil. Mas aí entra alguém tomado pela sabedoria de Deus, alguém tomado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro. E nos versículos 68 e 69, Pedro, ele dá uma resposta extraordinária, sobrenatural. Olha o que diz o versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.
E olhando para esse texto aqui nessa noite que nós lemos, para essa resposta de Pedro, quais as verdades absolutas que quem só resolve ficar com Jesus, quem só opta de ficar com Jesus, reconhece, entende, enxerga. Quais são essas verdades que Pedro, nessa resposta que ele dá a Jesus Cristo, ele enxergou, ele entendeu, ele reconheceu? Quais são essas verdades? Eu quero que você preste atenção e guarde pelo menos 4 verdades que nós encontramos na resposta de Pedro. Primeira verdade absoluta que nós encontramos está aqui no versículo 68. Olha o que diz o texto. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, Senhor, oh aleluia, Senhor. Primeira verdade, Pedro reconhece, e todo aquele que resolve ficar com Jesus reconhece que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Oh aleluia. Eu não sei qual é a sua luta, mas você tem o Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas você tem o Senhor. Pedro reconhece e diz: eu não vou embora, porque se eu for embora, eu não tenho mais o Senhor. Eu vou ficar com Jesus, porque Ele é o meu único Senhor. Pedro começa a sua resposta reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro reconhece que é Jesus quem manda, e nós obedecemos. Pedro reconhece que Ele é o Senhor e nós somos servos. Pedro reconhece que é Jesus quem governa, que é Jesus que está no trono, é que Jesus que está no controle de tudo e de todos. Que coisa extraordinária. Pedro reconhece, e só quem fica com Jesus, só quem não resolve ir embora e diz: Senhor, está difícil, eu não aguento mais, mas apesar disso eu vou ficar com o Senhor, experimenta o seu senhorio. Pedro reconhece aquilo que João, a visão que João tem no Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Pedro olha para Jesus, e eu entendo que ele reconhece aquilo que João diz, a visão que João tem. E João lá em Apocalipse 19, 16 diz o seguinte: quando ele vê o cavaleiro do cavalo branco, ele diz: o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça muitas coroas, a sua roupa está encharcada de sangue pelo sangue dos fiéis. Aí ele continua dizendo que este cavaleiro do cavalo branco, ele é conhecido como a palavra de Deus, como Jesus. E da sua boca sai uma espada afiada, e ele termina dizendo que em sua coxa está escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ore calabasture candarás. Aleluia! Ele reconhece. Pedro, quando diz: Senhor, Tu és o Senhor, eu não vou embora, ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. E só quem fica com Jesus reconhece, entende, experimenta que Ele é o Rei dos Reis. Oh aleluia! E que Ele é o Senhor dos Senhores. Segunda verdade. Primeira, Pedro reconhece que Jesus é o Senhor. Segunda verdade absoluta está no versículo 68. Pedro continua, ele diz: Senhor, para quem iremos? Primeiro, Pedro reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo, Pedro reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: Senhor,
Aleluia, tu és o Senhor, mas tu és também a salvação. Tu és o Senhor, Pai, mas tu és também o Salvador. Em outras palavras, Pedro está querendo dizer o seguinte: Senhor, se nós não ficarmos na tua presença, estamos perdidos, estamos sem caminho, estamos sem guia, e vamos andar e vamos quebrar a cara. Senhor, nós vamos ficar contigo, Jesus, porque primeiro tu és o Senhor, segundo tu és a salvação. Interessante que algumas versões diz que para onde iremos, mas no original o texto está querendo dizer para quem iremos, porque a questão não é o lugar, a questão é quem. A questão não é aonde, mas a questão é quem. Por quê? Porque você pode estar no melhor lugar do mundo, na mesa mais farta do mundo, mas se Jesus não estiver lá, se Jesus não estiver com você, não adianta. Mas por outro lado, você pode estar no pior lugar do mundo, mas se Jesus estiver contigo, Ele se torna no melhor lugar do mundo. Porque a questão não é aonde, não é o lugar, a questão é se Jesus está ou não está. Porque sem Jesus não vale a pena. Sem Jesus, e Ele disse que nada nós conseguiremos fazer. Sem Ele, irmão, nós não somos nada, não temos nada, não vamos a lugar nenhum. Mas com Ele, aleluias, com Ele nós vencemos, porque Ele disse que com Ele nós somos muito mais do que vencedores. Pedro entendeu que Moisés entendeu em Êxodo 33. Quando Deus abre o mar e continua a peregrinação do povo de Israel até a terra prometida. Aí Deus chega um dia para Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, vou enviar um anjo para ir na frente de vocês. Vai ter uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem de glória durante o dia. Mas eu tenho algo para te dizer, Moisés, eu não vou. Ai, Moisés, porque quem experimenta da graça de Deus, quem experimenta da bondade de Deus, quem tem intimidade com Deus, diz o que Moisés disse. Moisés vira e diz o seguinte: Senhor, não adianta tudo isso. De que adianta, Senhor, um anjo, coluna de fogo, nuvem de glória? Do que adianta, Senhor, milagres, se a tua presença não estiver comigo, Deus? E Pedro entende isso, ele diz: Senhor, sem ti não vamos, sem ti não sairemos do lugar, sem a tua presença não adianta, Deus. Porque mais do que o Senhor fazer milagres, mais do que o Senhor curar um cego, levantar um paralítico, Senhor, fazer um surdo ouvir, um mudo falar, mais do que isso, Deus, o mais importante é o Senhor. Pedro, em outras palavras, quer dizer que sem Jesus não dá. Diga para o seu irmão: sem Jesus não dá. Diga para ele: fica com Jesus. Pedro entende que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho, Jesus é o guia, Jesus é a direção. Sem Jesus não vale a pena. Então ele e os discípulos resolvem ficar com Jesus, porque somente em Jesus há salvação. Terceira verdade absoluta que nós encontramos, que Pedro reconhece, está também no versículo 68. Primeiro ele reconhece, ele diz: Senhor. Segundo, para quem iremos? Tu és a salvação. Terceiro, ele diz: Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Terceira verdade, Pedro reconhece
que Jesus é a verdade. Primeiro, ele reconhece que Jesus é o Senhor. Segundo, a salvação. E terceiro, Pedro reconhece, só quem fica com Jesus reconhece que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ainda que levantaram calúnia contra a tua vida, Jesus é a verdade. Ainda que o inimigo aponte o dedo para você e diga que você não vai conseguir, que você não vai chegar em nenhum lugar, que você é para você desistir, largar de tudo, acredite na verdade que é Jesus. Pedro, quando diz, tu tens as palavras de vida eterna, ele está querendo dizer que somente Jesus é a verdade. E outra verdade que se diz verdade, que não procede de Jesus, não é a verdade, é a mentira. Porque somente Jesus tem e é a verdade. Jesus é a verdade, é o Logos, é a palavra. É isso que João diz. Em João 1:1 ele diz que antes de tudo havia a palavra, havia Jesus. A palavra presente em Deus, Jesus presente em Deus, Deus presente na palavra, Jesus presente na palavra. A palavra era Deus, e desde o princípio à disposição de Deus. Em outras palavras, o que João está querendo dizer é que Jesus é a palavra é Jesus, a verdade é a palavra é a verdade, e Jesus é a verdade. João 1,14 diz, e o verbo, que é igual à palavra, que é igual a Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e habita aqui nessa noite através do Espírito Santo, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheia de graça e de bondade. Oh, aleluia. Fica com Jesus porque Ele é o teu Senhor. Fica com Jesus porque Ele é teu Salvador. E fica com Jesus porque Ele é a verdade. Interessante que a Bíblia fala que ninguém falava com tamanha autoridade como Jesus. Por quê? Porque Ele não somente tinha a palavra, mas Ele é a palavra. Jesus não somente falava, mas Jesus fazia. As pessoas olhavam para Jesus e não tinha como separar Jesus da palavra. Jesus é a palavra. Então fica com Jesus. Quarta e última verdade absoluta que Pedro reconhece, só quem fica com Jesus reconhece, está no versículo 69. Pedro continua dizendo, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Jesus é santo. Pedro reconhece que Jesus exalava a santidade. Pedro reconhece que Jesus não tinha como ir embora, porque Jesus era o exemplo vivo da santidade de Deus. Aí Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, eu não vou embora, eu não tenho para onde ir, porque Tu és o Senhor, Tu és a salvação, Tu és a verdade, Tu és santo. Em quem, Jesus, e aonde nós vamos encontrar essas qualidades, esse caráter, essa santidade? Aonde, Jesus? Então, Pai, Jesus Cristo, nós vamos ficar contigo, porque é melhor sofrer contigo, é melhor chorar contigo e ter a salvação em Ti. 1 Pedro 1,16 diz, eu sou santo, então sejam santos. Santo significa separado. Se tem alguém que foi separado para uma obra enviado do Pai, esse alguém é Jesus Cristo.
Jesus foi separado para uma missão de obedecer o Pai. E Pedro entende que fomos chamados para sermos, assim como Jesus, separados para uma missão. E qual é a nossa missão? Ficar com Jesus, andar com Jesus, seguir Jesus, respirar Jesus, se alegrar com Jesus, chorar com Jesus, refletir Jesus. Pedro entende tudo isso e diz: Senhor, não vamos sair daqui porque Tu és o Santo de Deus. Fica com Jesus. Não sei se você entrou aqui, talvez com a decisão em mente de, talvez dizendo o seguinte: hoje é o último culto que eu vou. Eu não aguento mais seguir a Jesus, é difícil. Talvez você entrou aqui pensando o seguinte: não está valendo a pena, não estou aguentando, está difícil, tanta afronta, tanta luta, tanta zombaria pelo fato de eu dizer que eu sigo a Jesus Cristo. Antes, quando eu não servia a Cristo, eu não passava tanta luta, e hoje eu passo por luta. Aí Jesus está dizendo para nós aqui, para você que talvez entrou assim aqui nessa noite: filha, filho, meu amado, minha amada, meu filho, minha filha, fica comigo, que eu tenho graça, que eu tenho a paz que o mundo não dá, que eu tenho alegria que vai além da alegria humana, que eu tenho refrigério para a tua alma, que eu tenho, que eu pego você no colo e digo que te amo, que você é meu querido, minha querida, fica comigo. A minha oração, a nossa oração aqui nessa noite é que Deus nos ajude, que Deus te ajude a continuarmos com Jesus e entendermos, enxergarmos, experimentarmos, assim como Pedro, que Ele é o Senhor, o único Senhor, que Ele é Salvador, o único Salvador. Entender, enxergar que Ele é verdade, a única verdade. E por último, entender que Ele é santo, o santo. Então fique com Jesus e entenda o que Pedro entendeu. Experimente o que Pedro experimentou e enxergue o que Pedro enxergou. Que Deus os abençoe nessa noite em nome de Jesus.